Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Rita Silva, ela que é médica pneumologista. A gente vai estar falando sobre a questão do Dia Mundial da Asma. Doutora Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Natália. É um prazer estar de volta e falar de um tema tão importante e tão comum na sociedade, que é a asma. Né? Doutora Rita, explica um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes que estão nos quatro cantos do estado de Alagoas, o que é a asma na prática. A asma, ela é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, ela é crônica, mas passível de tratamento e de controle. É uma doença hereditária, não necessariamente seu pai ou sua mãe precisa ter asma para você ter asma, mas alguém na família é alérgico, alguém tem uma rinite alérgica, tem uma dermatite atópica, tem a própria asma e você tem gene para isso, para desencadear a doença. Doutora Rita, eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que têm asma na infância e depois chega a vida adulta e não tem asma. A senhora disse que não tem cura. Mas como é que essa doença, por exemplo, ela entra em remissão? Existem vários tipos de asma. Existe a asma alérgica, a asma não alérgica. Dentro da asma existe uma classificação da asma intermitente, que é aquela asma que dá crise de vez em quando, você passa até 10 anos sem ter crise. E tem a asma persistente, que é aquela asma que com frequência você tem crise e dentro da persistente ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, existem várias classificações diferentes, mas existe na infância uma coisa chamada de sibilância transitória, que são aquelas crianças que têm crises de tosse, chiado e cansaço, e isso quando chega com 6, 7 anos, isso para. Isso não é asma. Isso é uma sibilância transitória que se resolveu na infância. Então, por isso que a gente vê muita gente dizer, eu tive asma na infância. Na verdade, não era asma, não, era outra coisa, porque a asma em si, ela não tem cura. Mas você pode ser asmático e passar 10 anos sem ter crise de asma, é aquela asma intermitente. Então, as pessoas pensam que estão curados, mas em qualquer momento da vida, ele pode desencadear uma crise. Ô, doutora Rita, existe alguma asma, por exemplo, decorrente de questões emocionais ou não? Por exemplo, a asma é poeira, fumaça, cigarro, enfim. Existe essa asma emocional também ou não? O termo não é asma emocional, o termo seria as emoções são um gatilho para a crise de asma. Sim. Não é necessariamente emocional. Quando você tem asma, você está sujeito a vários gatilhos diferentes. Cada pessoa tem o seu gatilho. Então, quem tem asma tem que se perceber e perceber qual é o gatilho dele. Os mais comuns, como você mesmo citou, poeira, mudanças climáticas, fumaça, emoções, infecções virais. Então, são muitos os desencadeantes. Pelo de animal, como por exemplo, fungo, umidade nas paredes, tudo isso são gatilhos dentro da asma. Mas não necessariamente assim, é asma emocional, não. Eu tenho asma e um gatilho para eu desencadear a crise é as emoções, que tanto pode ser uma emoção boa quanto uma emoção ruim. Ô, doutora Rita, e o diagnóstico da asma, como ele é feito de forma, vamos dizer assim, prioritária? Como é que você está com cansaço, enfim, eu quero saber se eu tenho asma ou se trata de outro problema de saúde, como é que tem esse diagnóstico preciso? Olha, é muito comum no consultório o paciente chegar e dizer assim, doutora, eu quero um exame para saber se eu tenho asma. E, na verdade, não existe um exame que diga que você tem ou que você não tem a asma. O diagnóstico da asma é clínico e alguns exames, eles ajudam no diagnóstico, eles corroboram com o diagnóstico. Exame de alergia, por exemplo, doutora? Exatamente. Exames de alergias, alergia à poeira, a ácaro, a barata, a inseto, a pelo de animais, pelo de cão, pelo de gato. A gente tem também a espirometria, que é um exame que mostra as capacidades pulmonares. A espirometria, ele não faz o diagnóstico da asma, mas ele mostra se a asma que eu tenho alterou a minha função pulmonar ou não. É comum, doutora Rita, as pessoas subestimarem os riscos da asma. E juntando essa minha pergunta, uma outra,
as consequências, por exemplo, dessa falta de controle, essa falta do tratamento, né, desse olhar mais atento para quem possui essa condição. Isso pode desencadear outras doenças? É muito comum as pessoas negligenciarem a sua asma. Existe aquela bombinha de Aerolim, que tem muito asmático que anda com ela no bolso, aí tem crise, lança a mão dela. Mas, na verdade, essa pessoa que está precisando muito usar a bombinha, isso significa que a asma dela não está controlada. Existem outras medicações inalatórias que a gente lança a mão para controlar a doença, para que você não tenha crise e você não precise usar aquela bombinha de resgate. Então, aquele asmático que anda com bombinha no bolso, ele não está bem, ele precisa controlar. Isso ainda, infelizmente, isso existe muito, as pessoas negligenciarem a doença. E as consequências disso, a asma ela é uma doença que existe uma inflamação na via aérea. O objetivo do tratamento é diminuir essa inflamação para que você não tenha crises e você tenha uma vida sem limitações. Uma vez que você não faz o tratamento adequado, que você não controla a sua doença, essa inflamação persiste ao longo de toda a sua vida. Isso na idade adulta, lá na década dos 50, 60 anos, existe uma coisa que a gente chama remodelamento brônquico. A sua via aérea, a mucosa dela, ela se transforma. É como se fosse uma cicatriz. E isso você pode evoluir com uma outra doença, que é chamada de doença obstrutiva crônica, é a DPOC que a gente chama, é aquele asmático que desde a infância ele negligenciou a doença dele, ele não tratou, ele não controlou e na fase aguda ele evolui com uma outra doença respiratória. Uma crise muito severa pode levar à morte, doutora? Sim, é muito comum. As pessoas que têm uma asma que não está tratada, e uma asma até de moderada a grave, a maioria dos óbitos por asma, eles ocorrem antes de chegar no hospital. As pessoas que morrem por asma ou morrem em casa ou morrem no caminho do hospital. Isso é muito comum. Uma artista, né, uma escritora, Fernanda Young, escritora, apresentadora, Isso. ela faleceu. Por isso que eu perguntei que ela faleceu Em casa. Em casa, não deu tempo. Ela tinha uma asma bem severa, né? E ela, inclusive, controlava essa asma dela. Mas ela teve, João, uma parada cardiorrespiratória. Não deu tempo de chegar no hospital. Inclusive, também ela morava numa região... Ela estava numa casa, assim, mais distante do centro, onde ela poderia chegar ao hospital mais rapidamente. E aí ela não conseguiu, realmente, ela não resistiu por conta disso. Então, esse foi um dos motivos, né, do falecimento da Fernanda Young, né, doutora? Sim, foi uma crise de asma. Agora, você falou uma coisa, ela controlava, provavelmente ela não controlava. Nesse momento não estava tendo controle. Quem morre por asma é porque não estava controlado, não estava fazendo o tratamento adequado. Porque fazer o tratamento adequado, você fica bem, você não morre por asma, se você trata adequadamente. Ô, doutora Rita, você tocou no assunto, que é a Natália, a questão da bombinha, né? Essa bombinha, ela vicia. Muita gente, eu uso a bombinha de manhã, à tarde, à noite, tipo, de forma deliberada, assim, muitas vezes sem prescrição médica. Essa bombinha, ela vicia? Não, isso é mito. Bombinha não vicia, bombinha não engorda, bombinha não dá ataque cardíaco, tudo isso é mito. A bombinha, ela é um aliado no portador de asma. E um outro mito muito importante que eu lembrei agora é que natação não cura asma. Antigamente se pensava muito isso. Meu filho tem asma, eu vou colocar ele na natação. Eu ia perguntar sobre isso. É verdade. Eu cresci ouvindo isso. A minha família é uma família de asmáticos. Uhum. Eu não tenho, mas assim, eu ouvi muito isso com os meus primos, com os meus familiares, que faziam inclusive natação para poder controlar a asma. Não controla. A natação é um esporte muito bom, todo esporte é muito bom, todo esporte é um coadjuvante na sua saúde, na sua imunidade, mas ela não tem esse poder de curar a doença. Tanto é que muitos atletas da natação, atletas de nível olímpico até, são portadores de asma. O Gustavo Borges, o Xuxa, o César Cielo, a Rebeca Guzmão, todos eram daquela época que tinha asma e procurou a natação para curar a asma. Doutora, o exercício aeróbico, ele auxilia de que forma na questão da manutenção da saúde do asmático? Olha só,
A asma é uma doença inflamatória, então você tem que levar uma vida com estratégias para diminuir essa inflamação. Então, o esporte, ele é um coadjuvante para diminuir uma inflamação, não necessariamente a asma. Qualquer doença inflamatória que você tenha, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer um esporte e isso diminui essa inflamação. Então, a asma é uma doença inflamatória da via aérea, você faz atividade física, você diminui, então ele acaba meio que controlando, ele não cura a sua doença, mas ele ajuda no controle, a atividade física. Em relação a exercício aeróbico ou exercício de força, de resistência, o exercício de resistência, ele é muito importante para você ganhar massa magra, para você ganhar músculo. Aquela pessoa que tem um percentual de músculo bom, ela é uma pessoa mais saudável. Então, quem tem mais músculo é mais saudável. Então, o exercício de força, ele ajuda muito nesse sentido. Ô, doutora, em relação à alimentação, tem algum alimento que pode prejudicar ou aumentar essa questão do risco da asma, enfim, de alguma inflamação? Existe algo nesse sentido em relação à alimentação ou também é outro mito? Não é mito, existe uma relação não tão direta assim. É difícil a gente dizer, olha, não coma tal alimento porque ele vai lhe desencadear uma crise de asma. Geralmente os alimentos não são tão desencadeantes de crise de asma. No entanto, a gente volta àquela palavra da asma é uma doença inflamatória. Você manter uma alimentação com alimentos anti-inflamatórios, isso acaba ajudando no controle da sua doença. A gente está chegando daqui a pouquinho num período de São João, né? Que é um período delicado. Fase chuvosa também. Exatamente. Ô, doutora Rita, e aí quais são as orientações, assim? Porque a gente já está começando maio, mas já tem esse período de outono, né? Que já desencadeia muitas doenças respiratórias. E aí chegou junho, já vem aquela coisa das fogueiras, da fumaça. Quais são as orientações para quem possui asma? O outono e o inverno são as estações do ano que os asmáticos mais têm crise. Tanto pelas mudanças climáticas, tanto pela circulação dos vírus respiratórios, as festas juninas, principalmente para a gente aqui do Nordeste. Então, a orientação nesse período do ano é, você que tem asma, você que está fazendo o seu tratamento, não abandone o seu tratamento da asma nesse período do ano, porque é o período mais crítico. Então, continue usando a sua bombinha diariamente para você não ter gatilhos e não ter crises e, consequentemente, não precisar ir para a emergência, não precisar ser hospitalizado. Então, esse período do ano é muito importante. Não abandone a sua bombinha nesse período do ano. Importante. Doutora Rita Silva, médica pneumologista, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre importante a gente estar tratando do tema saúde, um tema caríssimo para a nossa sociedade. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades e deixar um espaço para suas considerações finais. A consideração final é que a asma ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem controle. Você pode ter asma, controlar a sua doença e ter uma vida absolutamente normal, sem nenhuma limitação. Inclusive, você pode até seguir carreira no esporte e ser um atleta olímpico, mesmo sendo portador de asma. Coisa boa. Muito obrigado mais uma vez a doutora Rita Silva, médica pneumologista. Quero também aqui registrar a presença do jornalista competentíssimo, presidente da nossa categoria, presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de Alagoas, Alexandre Henrique Lino, desde as primeiras horas da manhã aqui no Batente, logo cedo, né? Jornalista, né, Natália? A gente falou do seu dia 1º de maio, né? Dia do trabalhador. É correria. Né? É o dia a dia da nossa categoria. Muito obrigado, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, a nossa Regina nas redes sociais, o Mailson Franklin, né, que está dodói, mas amanhã está de volta, se Deus quiser, aqui conosco, nas ruas de Maceió, com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã. Muito obrigada, ouvinte, pela companhia, pela audiência, e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã. Edição Maceió. A maior rede de rádios do Brasil.